Bom dia, gente. Como vocês estão? Hoje acho que eu nem sei quantos episódios a gente já tem aqui do meu desafio de 60 dias. Olha a pessoa, né? Assim, deu um bug no cérebro que eu não consigo nem pensar direito. Mas o fato é que eu estava aqui tirando o meu tarô essa semana para a energia dessa semana, porque o que acontece? Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, né? Que eu esgotei, porque eu estava muito pensando nesse projeto do YouTube e tal, e nos próximos passos, eu estava muito com a consciência pesada, assim, sabe? E semana passada, principalmente quando a gente trava, mesmo quando a gente trava, a gente precisa dar um time. Eu não sei vocês aí desse lado, mas eu me senti muito culpada mesmo, ao ponto de... Assim, eu não tinha energia o suficiente para conseguir fazer coisas diferentes, então eu fiz de fato o que precisou ser feito, que foi o meu operacional da coisa, tanto que o YouTube ficou para trás, porque eu não consegui rodar todos os pratinhos. No fim das contas, talvez a gente não dê conta de tudo, né? Eu sempre acreditei que, por exemplo, era possível ser realizado em todas as áreas da sua vida, e ainda acho que é. Mas pegar essas áreas, todas essas áreas da vida, e querer mudar tudo numa palavra só, tudo num momento só da vida, talvez, né, a gente entre em surto. E por isso que eu sempre falo aqui, inclusive, também, essa questão da gente viver o processo com mais leveza, né? Mesmo que eu esteja descumprindo a minha própria palavra. E o que acontece? Semana passada, isso é um vídeo de atualização, né? Atualização, resumindo, foi num ponto para baixo, né? Porque eu procrastinei, eu não quis fazer nada, eu simplesmente, assim, travei de fato de um jeito que eu não tinha energia o suficiente para voltar, sabe? Não necessariamente que eu já esteja renovada, mas eu sinto que agora a gente consegue dar um passo de cada vez. Inclusive, eu estava aqui tirando o meu tarô, né? Não sei se vocês sabem, mas o tarô é uma ferramenta que eu utilizo muito para clarear a minha cabeça. Eu sinto que em muitos momentos assim da minha vida eu não consigo acessar o inconsciente só de forma reflexiva, me trazendo para reflexões e para momentos reflexivos. E inclusive semana passada eu falei para vocês, né, a melhor coisa da vida que eu fiz foi ter um momento não reflexivo, foi pausar de fato, sabe, viver no ócio, viver no silêncio e contemplar o silêncio como ele realmente é, sem precisar de estímulo. E aí eu sei que eu estava aqui tirando o meu tarô e queria compartilhar com vocês, porque se você aí também está passando por uma fase igual eu estou passando, de esgotamento, que você cansou e que você precisa retomar agora aos poucos, quem sabe assim como fez sentido para mim, faz sentido para você aí. Tirei essa carta, não estava gravando no momento, mas eu senti de compartilhar. É a carta Momento a Momento. Basicamente, essa carta vai te convidar a trazer a energia dessa semana, né, que é a carta Momento a Momento. Ele vai te convidar a trazer para a presença, né? Se trazer para a presença, viver um momento, fazer um passo de cada vez, né? Assim como está na carta já, não sei se vocês estão observando, mas o moço, o cara, o monge, sei lá o que, ele está andando pedra por pedra, prestando atenção, e se você observar também, inclusive, a cara dele, ele está, tipo, leve, mas ele está assim, fluindo, sabe, no caminho, sem pressa, tranquilo e concentrado naquilo que ele precisa fazer. Então, esta carta aqui, ela está me convidando, e também se você estiver assistindo, provavelmente vai estar te convidando também, se você sentir que essa mensagem é para você, pega, internaliza e bora comigo, para viver o momento a momento, né, para você viver de fato um passo de cada vez e a presença que a vida exige, para que a gente consiga de fato não só passar por essa vida cumprindo um bando de metas, mas também vivendo, né, o que precisa ser vivido. E às vezes não é só o que precisa ser vivido, porque às vezes a gente tem que colocar... Eu por exemplo, tenho a necessidade de colocar propósito em tudo, mas talvez a gente só precisa viver mesmo, assim, momento a momento. Como diz a carta aqui, inclusive agora, esse momento a momento, eu coloco a minha carta da semana. Vocês não vão ver no vídeo, mas tem uma mesinha aqui que eu coloco essa carta para sempre me lembrar, assim.
o que eu preciso cultivar durante a semana, né? A energia que eu preciso cultivar. E essa energia aqui dessa carta, ela tá pedindo para que a gente cultive justamente a energia da presença, de fazer as coisas com calma, um passo de cada vez. E momento a momento mesmo, assim, sabe? Sem atropelar as coisas, sem pensar muito no futuro, sem se apegar muito ao passado. Então, enfim. E também não atropelar as coisas, né? Eu Eu tô pensativa com isso, confesso. E também eu percebo que a energia dessa semana, ela pede muito para que a gente tem que viver momento a momento, que a gente tem que viver com presença para a gente conseguir confiar no fluxo da vida, né? Confiar naquilo que a gente realmente não vê, sem se preocupar demais com o futuro e também não se culpar ao ponto do passado dominar tanto os seus dias e travar para os próximos passos, para que os próximos passos eles se abram na sua vida. E é isto que eu queria dizer. Era para ser um vídeo de atualização de 60 dias, no meu desafio de 60 dias, porém, gente, isso não tem atualização nenhuma, porque essa semana realmente travei mesmo. Eu fui me recuperar, foi na quinta-feira, que eu comecei a retomar meu fôlego, e assim, não tô 100%, ó. Olha aí a minha energia, sabe? Mas eu sinto que eu, assim, descansei de fato tudo que eu precisava descansar e agora eu estou retomando de volta, me retomando de volta. E outra coisa que tem acontecido mesmo, que eu tenho percebido, é que eu tenho me dado conta de partes de mim de que talvez a coisa não seja tão simples assim. Talvez eu precise de uma ajuda interna maior. Não sei, sabe? Não dá para dar diagnóstico aqui, porque também não sou médica, não sei, mas eu sinto que talvez os processos não sejam tão simples quanto pareçam ser, sabe? Eu não sei se estou falando coisa com coisa, mas depois que eu passei por esse momento de estagnação, assim, na minha vida, e olha que eu sou uma pessoa que eu nem gosto de gente estagnada, não gosto de ser estagnada, eu fico pé da vida com isso. Acho que essa energia de parar muito, é um saco, né? Às vezes você sente que você não tá seguindo com o mundo, sabe? Mas realmente foi muito necessário. E estou voltando aos poucos de volta. E é isto. Acho que agora quero trazer isso daqui, que é parte de mim, assim, até trouxe, inclusive. Eu não sei se vocês não vão conseguir ver porque vocês estão aí longe de mim. Mas a minha mesa, ela agora tem esse tarô. E daí eu trouxe as minhas pedras também aqui para me acompanhar, para ter um pouquinho mais da minha energia, sabe, nos momentos de trabalho, nos momentos de criação. E eu sinto que eu tava desconectada desse meu lado, né? Desde que eu comecei a esse canal no YouTube, na verdade, acho que desde que eu comecei a falar aqui para vocês do canal no YouTube, enquanto eu tô falando com vocês, inclusive eu vou separando, porque eu quero separar os arcanos maiores dos arcanos menores aqui. Já aproveitando que eu já contei pra vocês qual que é a carta da semana, né? E aí, gente, desde que eu comecei a fazer isto, do vídeo do YouTube, eu sei nem o que eu tava falando mais. Me perdi. Tá vendo como é que funciona a mente de uma pessoa 30 a mais? Gente, sério, tomem remedinho de vocês, seja o remedinho da presença, da espiritualidade, seja o remedinho de fato, porque senão a gente fica desse jeito. Tá vendo como é que é? A gente não pensa, não consegue concluir uma frase normal. Ai, que ódio. Ai, meu Deus. Eu não consigo concluir uma frase normal. E aí, eu não sei nem o que eu tava falando mais, quando começo a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma outra coisa, inclusive. Momento a momento, tá falando pra você não fazer duas coisas ao mesmo tempo, tipo eu aqui fazendo, assim, gravando vídeo. Olha só como as coisas são contraditórias, né? A vida falando assim, faça uma coisa de cada vez, dá um passo de cada vez. E aí eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não porque eu estou sem tempo físico, no sentido de não ter horas no dia, mas no sentido de, sei lá, não estar confortável com algum assunto, sabe? E aí eu preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu quero resolver minha vida
em 30 segundos. Daí o que acontece? Eu travo. Olha só que legal. Mas é isto. Fui pegar outro microfone, porque o meu acabou a bateria bem na hora. Mas olha, essa semana não teve, de fato, coisas interessantes. Eu realmente me deixei de lado no sentido, talvez eu não tenha me deixado de lado, né? Eu só tenha feito aquilo que eu realmente precisava fazer, que era dar uma pausa para tudo que é... Dar uma pausa mesmo, né? Não digo nem porque é importante, mas para eu conseguir recuperar esse fôlego e voltar, né? Para onde eu preciso voltar e para as coisas que eu preciso fazer, enfim. E acabou meu carregador, minha bateria agora. E aí a gente tá vendo como é que a gente lida com imprevisto, né? A gente faz tudo que nem esse vídeo mesmo, vai desse jeito mesmo. E aí, gente, que é isto? Geramos essa semana, basicamente, ela só existiu para entender que não adianta a gente querer fazer mais que a gente dá conta, ou não é nem mais que a gente dá conta. Mas não adianta, tem uma hora que a gente precisa pausar, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E tem uma coisa que eu aprendi com essa semana, é realmente isso, nós somos máquinas. E agora fui convidada a dar passo por passo, fazer as coisas com mais presença, com mais leveza e mais concentração, no sentido de mais presença mesmo, né? No sentido de que, não adianta ficar pensando na morte da bezerra ou sei lá o que, sonhando demais, se dificultando demais. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Esse vai ser o vídeo de hoje, que talvez, não sei se ficou com pé na cabeça, mas o fato é que essa semana nos pede presença, então te convido também a viver essa semana com mais presença, mais calma, fazendo uma coisa por vez, não atropelando os processos, e quem sabe aí a gente consegue ter uma semana melhor, e aí no próximo episódio a gente vê como é que faz isso. Inclusive, vou falar pra vocês se eu conseguir cumprir com isso, tá? Porque já que a energia está me pedindo presença, esse vai ser o tema do próximo episódio. Fechou? Porque tudo aquilo que eu tinha feito durante a semana, aliás, tinha feito durante o desafio, vocês estão percebendo que o negócio está ficando para trás, né? Viver com mais presença, inclusive, nossa, olha que louco, está me convidando, essa carta está me convidando a fazer o quê? A cumprir com o meu desafio, porque lá no primeiro vídeo desse canal, desse desafio, sabe o que eu falei? Que eu queria viver com mais presença, que eu queria viver um momento sem ter ruídos na minha cabeça. E olha só o que me apresentou de novo. Talvez eu não esse desafio ele tenha vindo justamente internamente para dizer que para fazer com que o que eu preciso, a minha alma peça, esteja pedindo, na verdade, seja cumprido de fato e eu pare de ignorar aquilo que eu estava ignorando até então. E é isto, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.